pessoal, como todos vocês estão? Eu espero, sinceramente, que vocês estejam todos bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho aqui trazer minhas dicas, as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Nos sigam tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aos novos inscritos, a quem já está aqui. E eu também vou fazer um pedido, não deixem de se inscrever no canal, ativem as notificações, deixem o like nos vídeos e nos classifiquem no podcast, nas plataformas de áudio, que assim vocês ajudam bastante a gente aqui na divulgação do trabalho. Bom, esse vídeo já era para ter saído anteriormente, mas a gente vai então concluir o ano de 2024 do nosso projeto de leitura, os leitores de Shakespeare. E vamos ao Mercador de Veneza. Essa peça foi escrita mais ou menos ali entre 1596 a 1598. E essa peça, ela é classificada como uma comédia. Mas eu vou ser bem sincera com vocês que eu não acho ela bem uma comédia, não. Mas eu fui pesquisando mais e eu considero essa uma definição melhor. Porque ela não é exatamente uma tragédia, porque não tem assim um acontecimento que tem um falecimento, mas foi quase um falecimento, digamos assim, ou não sei. Mas essa aqui eu vou dizer que é uma comédia trágica, porque de certa forma ela não vai ter assim, exatamente um final lá muito feliz, que alguém vai se danar nesse esquema aqui. Então a gente vem falar as nossas impressões dessa peça para vocês. Bom, então aqui na peça a gente vê, começando a história com o Antônio. O Antônio, ele é um mercador da cidade de Veneza, um dos mercadores, né, um dos mais conhecidos na cidade de Veneza. E Veneza nessa época, ela já estava crescendo muito e dando muito destaque na região da Itália, por causa das grandes navegações que estavam ocorrendo nesse período, mais ou menos ali por volta do século XV, finalzinho do século XV, início do século XVI. Então isso estava fazendo a cidade de Veneza ficar mais conhecida, mais destacada ali na região. E o Antônio era aquele cara que todo mundo gostava dele. Ele era um cara muito conhecido, por quê? Porque ele era considerado um cristão muito comum, muito bacana, que ele era aquela pessoa que se precisasse de emprestar dinheiro, ele emprestava, e ele era um cara bem justo, digamos assim, porque ele pagava os seus empréstimos, ele fazia todas as coisas que precisava fazer, então ele procurava andar sempre de acordo com aquilo que a religião determinava para se fazer. Aqui tinha muita questão da igreja católica, poderia da igreja católica. Você meio que vê nessas minúcias, sabe? Mas eu falo mais dessa questão, assim, de como as pessoas viam o que a igreja colocava. Eu vou colocar bem assim, porque isso a gente vê em alguns países até hoje. Bom, então o Antônio, ele tinha dois amigos, ele tinha tanto o Lourenço já era um cara, assim, eu vou dizer ele mais comum, e o Bessânico. Ele já era um nobre, mas ele não tinha assim muitos recursos. E o Antônio, ele sempre era o cara que ele tinha um pouquinho mais de recursos por ele ser mercador. Então, todos os dois acabavam sempre assim, precisei de um dinheirinho, eu vou lá, pego um empréstimo com ele e depois eu vou lá e consigo pagar. Ele não cobra tantos juros, então ele era um cara considerado um cara bem bacana, um cara correto, um cara bem bacana. Mas aí tá a situação, porque o Lourenço, ele estava interessado numa moça chamada Jéssica, e a Jéssica, ela tinha um pai que ele era tipo um agiota ali na região. Ele era uma pessoa judeu e tinha essa questão com a religião judaica, ele seguia a tradição judaica, todos os costumes judaicos, mas ele era um cara que agiota, ele acabava não fazendo as coisas de uma maneira muito correta. Ele acabava sempre tentando pegar um pouquinho a mais da pessoa. Enfim.
Só que ele e o Antônio tiveram um certo desentendimento há um tempo ali, e isso vai ficar marcado ali, essa rusga entre os dois. Inclusive o Antônio foi até acusado pelo próprio Chivone, parece que é o nome dele, que ele estava sendo um cara que estava com preconceito por ele ser judeu. E eu não vi exatamente isso aqui na peça, mas até o Harold Bloom coloca muito que o Shakespeare colocou essa peça como uma peça que tinha esse preconceito com as pessoas que faziam a religião, praticavam a religião judaica. E no outro lado, o Bessânico, ele tinha interesse numa outra moça chamada Pórfia ou Pórcia, depende muito da tradução que você for pegar. E a Pórcia, ela tinha um detalhe, porque o pai, ele colocou ela numa verdadeira enrascada para ela poder se casar. O que ele fez? Ele colocou 3 cofres, um tipo com coisas de ouro, outro de prata e outro de chumbo. Então, o pretendente que queria se casar com ela, ele tinha que acertar qual que era o cofre correto, que tinha, digamos ali, um marcengo, uma coisa, para ele poder se casar com ela. Só que a pobrezinha da menina, ela não tinha como ela escolher. Os pretendentes que tinha que acertar o cofre, e se caso a pessoa não acertasse, ele tinha que ir embora e esquecer dela. Não tinha mais nenhuma condição dele voltar atrás aqui, não. E aí, olha só, o Bessânico precisava fazer uma viagem a Belmonte. Igual eu falei no início, ele era um nobre, mas ele não tinha muitos recursos. Ele precisava de 300 mil ducados, que era uma moeda na época, que todas as transações eram feitas através dessa moeda. Só que o Antônio, mesmo ele sendo um mercante, ele não estava com esse dinheiro em mãos naquele momento, porque naquele momento ele tinha navegações que estavam em alto mar, fazendo transações, fazendo travessias de um lugar para o outro, então ele não tinha esse dinheiro na mão. E aí o que acontece? Um amigo pediu, ele teve que chegar no Chivone, não sei, se eu conseguir lembrar do nome, vou colocar aqui, porque meu cérebro tem hora que não funciona. E aí ele precisa pegar esse empréstimo com esse camarada, o pai da Jéssica. E o que acontece? Tá lembrado daquela rusga que teve entre os dois? Ele não engoliu aquilo muito barato. Então, ele e o Antônio fizeram a seguinte situação. Tá bom, Antônio, eu vou te emprestar esse dinheiro. Só que tem um porém. Você vai fazer esse empréstimo comigo, ele precisava de 3 semanas para fazer esse pagamento. Só que, se você não me pagar esse dinheiro na data combinada, eu vou te cobrar uma multa. E essa multa será 1 libra da sua própria carne. E não tem o que fazer. Eu vou escolher o lugar e eu quero 1 libra da sua carne mesmo, da sua própria carne. Um amigo lá ficou naquela situação. Ah, não, Antônio, não faz isso não, esse negócio não vai dar certo, vai que dá zebra lá. Ele, não, tá tudo bem, vamos fazer essa aposta. Ele ficou meio assim, mas não, vamos fazer essa aposta assim. E aí eles fazem essa aposta. Gente, eu vou até parar por aqui, porque se você pesquisar pela internet, você vai saber exatamente tudo que aconteceu. Só que eu não gosto de dar todos os detalhes dessa sinopse, porque eu quero que vocês vejam e tenham as impressões que, se vocês chegarem à mesma conclusão que eu. Tem umas coisas aqui que você vai olhar e falar assim, meu Deus, tá parecendo com coisa de hoje em dia. Porque olha só, uma peça do século, praticamente século XVI, e tem coisas nessa peça que acontecem, digamos assim, até hoje. E assim, eu não acho ninguém certo nessa história, porque vão acontecendo certas situações e vai isso virando uma situação tão complexa que tem hora que você começa a ficar agoniado para ver onde que acaba rápido esse negócio aqui, porque tá ficando complicado de mexer com isso aqui.
Mas é uma peça que tem um final mais ou menos satisfatório. Não sei se vocês vão gostar também da peça, mas eu falo assim, ela tem um final até ok, e eu só achei assim, que tinha coisas aqui, eu vou concordar com a Tati, que é uma indicação dela, e eu também achei o final assim, tipo ela, de que ninguém estava muito certo nessa história. Vão acontecendo várias situações, tanto com a Jéssica, quanto com a Portia também, que é comédia mesmo, porque não tem lógica isso aqui. Mas eu falo assim, é uma peça que você tira muita coisa, que tem muita essa questão, tipo assim, se você tem as suas transações, você é uma pessoa que procura ser correta nas suas transações ou nos seus relacionamentos no dia a dia, seja correto, seja uma pessoa bacana, porque o que acontece nessa peça aqui é, como se diz, o cara ficou na gula, né? Porque acontecem as coisas aqui que, enfim, eu nem quero mais me adentrar, não, mas é uma peça interessante. Não é a minha peça favorita, eu continuo com a Comédia dos Erros e a Megera Domada, as minhas preferidas, não tenho o que fazer, mas essa aqui é uma peça interessante, você vai pensar, você vai ficar pensando, refletindo em algumas coisas, tem aqueles coleguinhas seus que você vai lembrar de alguns coleguinhas aqui, com certeza, você é certeiro que vai. Bom, é isso, eu não quero me estender muito por aqui, esse é o nosso último vídeo nesse ano do nosso projeto de leitura, tá? A gente vai retornar agora em janeiro e nós já vamos retornar com um grande clássico do próprio Shakespeare, vamos falar de Romeu e Julieta. Então, na última quinta-feira do mês de janeiro, eu já estou quase no fim já da leitura, a gente vai falar sobre Romeu e Julieta e as minhas perspectivas. Tem também um outro texto interessante que eu vi sobre Romeu e Julieta. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Então é isso. Muito obrigada por você que nos acompanhou neste ano de 2024. Tem outros vídeos ainda para sair esse ano. Esse não é o nosso último vídeo neste ano de vídeo resenha. E nos vemos então nos próximos vídeos. No caso do projeto, só no ano que vem a gente volta a falar de novo, mas ainda temos vídeos esse ano. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenham um Natal abençoado, todos vocês. E é isso, nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais.